Boas pessoal, hoje trago aqui um unboxing e review da minha última placa gráfica, a Asus TUF RX 6900 XT. Eu tenho que agradecer imenso à Asus e também à PC Diga por me terem proporcionado a aquisição desta placa. Deixo já aqui o meu muito obrigado, porque sem eles não seria possível eu trazer esta placa gráfica aqui. Vamos então aqui à placa. Esta é uma placa gráfica que se situa um pouco acima do modelo de referência da AMD. Tem uns clocks também, por isso, ligeiramente acima. Nós vamos ter aqui um boost clock de 2310 MHz e um game clock de 2075. Isto é os valores com que a placa gráfica vem quando vocês a retiram da caixa. Se posteriormente instalarem o software da Asus, o GPU Tweak 3, que já está disponível e tem grandes melhorias em relação ao GPU Tweak 2, vocês têm 2340 MHz de boost clock e 2105 MHz de game clock. Tirando isto, aproveito também para dizer para subscreverem o canal. O canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. Vamos então aqui ao unboxing, tirar aqui esta esponja. Temos logo aqui a gráfica por cima, logo à vista. Vamos pôr aqui também para o lado. Depois a gráfica vem aqui excelentemente bem arrumada e protegida. E vamos ver o que é que ela traz a nível de informações e de acessórios. Temos aqui a régua em PCB com as coordenadas da sede da Asus em Taipei. Depois vamos ter aqui um cartão com o nível de performance desta placa em relação a toda a gama da Asus. Um certificado de garantia. Aqui um certificado de confiança da Asus, da gama TUF Gaming, e com os diversos cuidados que eles tiveram na construção desta placa. Depois um thank you card e um pequeno manual só com algumas instruções de como montarem a placa e que ligações fazerem. Aqui na caixa não temos mais nada, só bem mesmo isto. É o normal neste tipo de hardware. Vamos então aqui dar uma vista de olhos na gráfica e tirá-la aqui do plástico. E aqui temos a nossa placa gráfica. Ela é bastante pesada, parece-me até mais pesada do que a Asus TUF RTX 3080. E temos aqui 3 ventoinhas, 2 delas com 11 pás e a do meio tem 13 pás. Depois aqui por trás vamos ter 2 ligações power de 8 pinos, a backplate metálica e um BIOS switch para nós alternarmos entre uma BIOS de OC e uma BIOS de silêncio. Aqui em ligações para o nosso monitor vamos ter 3 portas DisplayPort 1.4 e uma porta HDMI 2.1, que é o normal no chip RX 6900 e em quase toda a gama de placas gráficas. Vamos então aqui só retirar estes plásticos. Isto está um bocadinho difícil e aqui vai ele sair. Vamos ver se isto é satisfatório. E finalmente consegui. Estava aqui a custar, mas finalmente consegui retirar aqui o plástico. E já agora vamos também aqui retirar este plástico protetor da backplate. E este foi um pouco mais satisfatório. Este já correu melhor e foi mais satisfatório. A nível de medições, aqui de comprimento, esta gráfica mede um pouco acima de 32 cm. Também aqui um pouco acima de 14. E aqui na largura, os tais 2.9 slots, vamos ter aqui quase 6 cm, 5.8 mais ou menos. A nível de ventoinhas, elas são todas de 10 cm ou 100 mm e o peso é de 1750 gramas ou 1.75 kg. E agora vamos aqui ver a nossa placa gráfica e temos aqui a comparação entre a Asus TUF RTX 3080 OC e agora esta Asus TUF RX 6900 XT. E como podem ver, aqui a Asus melhorou muito, mas mesmo muito este cooler. Para além de ser maior, temos aqui também estes suportes entre a backplate e a estrutura da gráfica para lhe dar maior rigidez e para ela não sofrer tanto de sag, ou seja, ao descair, como ela é muito pesada, descai na ponta contrária onde se aperta a placa gráfica, e estas
estrutura toda que a ASUS fez aqui com este novo modelo do Cooler Tough dá-lhe muito maior rigidez. Para além da rigidez, ele é em todo maior em relação aqui à RTX 3080. As ventoinhas são maiores, o cooler é maior e a nível de cor eu também gosto mais da cor deste novo ASUS TUF RX 6900 XT-OC. Agora vamos aqui ao sistema de testes que eu utilizo sempre, que é uma motherboard ASUS ROG Strix X570E com um AMD Ryzen 7 5800X, 32 GB de RAM DDR4 a funcionar a 3800 e o cooler ASUS Ryojin 240 para refrescar o CPU. Vamos lá então aqui aos testes. Aqui nos benchmarks vamos começar por Ray Tracing e depois vamos à bateria de testes que eu já tenho com todas as outras placas gráficas para vocês verem o desempenho. Aqui em Ray Tracing nós já sabemos que as NVIDIA têm muito melhor desempenho do que as AMD RDNA 2, mas vamos já aqui começar por um dos últimos jogos com Ray Tracing e o único que apresenta resultados a favor da RX 6900 XT. Aqui no Resident Evil Village em 4K com as definições todas no máximo e com Ray Tracing Ultra, nós vamos ter aqui 110 frames por segundo na ASUS TUF RX 6900 XT e 105 frames por segundo na ASUS TUF RTX 3080. E este será o único jogo que a AMD conseguiu vencer, também porque é o mais recente e foi feito tendo em conta já o hardware da AMD. Depois vamos passar aqui para Watch Dogs Legion, que é um jogo que tem o apoio da NVIDIA. A situação já não é tão favorável à AMD, até pelo contrário, nós já vamos ter aqui a AMD a perder para a NVIDIA e vamos ter aqui em 1440p com Ultra e com Ray Tracing no médio e sem DLSS. Nós vamos ter 47 frames por segundo para a RX 6900 e 55 para a RTX 3080. Isto já é mais em linha com o que vocês podem esperar de Ray Tracing neste momento e nos jogos que já existem. No futuro iremos ter muito provavelmente uma melhoria do desempenho da AMD, mas por enquanto é isto que nos espera. E depois também aqui no Metro Exodus Enhanced Edition também vamos ter uma vitória para a NVIDIA e também a 1440p em Ultra com Ray Tracing, também sem DLSS. Nós vamos ter aqui 68 frames por segundo para a RX 6900 XT e 92 frames por segundo para a NVIDIA RTX 3080. É uma diferença grande, principalmente porque o preço destas gráficas em tempos normais não é sequer parecido, né? Porque esta RTX custa na ordem dos 700 e poucos euros. E a AMD, o chip AMD RX 6900 XT, custa sempre acima dos 1000 euros e é uma diferença de preço considerável que em Ray Tracing não se justifica, como é claro. Mas vamos aqui agora ver toda a bateria de testes que eu tenho com todas as placas gráficas e já vemos se neste caso compensa ou não.
esta placa gráfica atinge uma temperatura máxima de 73 graus, o que é um pouco elevado, mas este chip é um chip muito poderoso e que consome muito. Estamos a falar do topo de gama da AMD, mas a prova de que este cooler é muito bom é aqui a temperatura hotspot, que anda na ordem dos 87, 88 graus, o que é uma diferença muito curta em relação à temperatura de edge que este GPU tem, e o que prova a qualidade aqui do cooler. A nível da ventoinha, ela andava a funcionar por volta das 2000 rotações, o que era perfeitamente aceitável e praticamente eu não ouvia a ventoinha a funcionar. E a nível de frequência, nós temos aqui na ordem dos 2300 MHz, o que, sendo este um modelo não de topo, mas um pouco acima do modelo de referência, é muito bom e aceita-se perfeitamente. Esta Asus TUF RX 6900 XT-OC é uma placa gráfica que me deixou muito surpreendido, principalmente pela rigidez e qualidade de construção deste cooler, toda em metal, sem haver aqui plásticos, com uma estrutura muito rígida, parece mesmo um canhão. Esta Asus TUF está mesmo muito bem construída e deixa-me aqui com uma confiança enorme, quer pelo tamanho, quer pelo peso, quer pela construção em si deste cooler. O chip RX 6900 XT da AMD também é uma bela surpresa, é um chip extremamente rápido que consegue superar em larga margem aqui a melhor placa gráfica que eu tinha testado até agora, que era a Asus TUF RTX 3080OC, que já de si também era uma boa placa gráfica e que já trazia um dos melhores coolers do mercado, mas aqui a Asus melhorou ainda mais este cooler e neste caso fez muito bem, porque este chip de topo da AMD é bem quentinho e consome muito, apesar de consumir menos do que a RX 3080, ainda assim consome muita energia. A nível de fonte, eu testei esta placa gráfica com duas fontes de alimentação, uma Corsair HX 1000 de 1000 watts e certificação Platinum, e uma mais fraca, uma Corsair RMX de 750 watts. Qualquer uma das fontes aguentou perfeitamente esta placa gráfica. O único ponto que eu aconselho a fazer é, em vez de ligarem as duas ligações de 8 pinos só a um cabo PCI Express e utilizarem o cabo e a extensão que o cabo traz, liguem dois cabos PCI Express, porque ela tem picos de consumo grandes e convém terem os dois cabos ligados para não terem problemas. O único ponto que eu tenho a apontar para quem gosta da RGB é que nesta versão o RGB é muito minimalista e só temos aqui a iluminação no símbolo e uma faixazinha pequena por baixo do símbolo que é iluminada com RGB. De resto não temos mais nada. É uma placa que depois de instalada no computador é discreta e que cumpre perfeitamente a função e tem um desempenho brutal. Resta-me agradecer mais uma vez à Asus e à PC Diga por me terem proporcionado o acesso a esta placa gráfica e, pessoal, já sabem como é. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, é só porem aí nos comentários, que eu estou sempre disponível para vos ajudar. E gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.